Hamilton teria vencido esse GP da Holanda se não fosse a própria Red Bull fazer algumas coisas, manipular a corrida para que ele vencesse. Será mesmo que isso é verdade? Essa conspiração tem algum sentido? É sobre isso que nós vamos falar agora na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e realmente esse GP da Holanda de Fórmula 1 foi incrível e acabou gerando algumas dúvidas para muitas pessoas aí ao redor do mundo. Acabou que Lewis Hamilton, durante todo o GP praticamente, teve chance de bater Max Verstappen ou pelo menos ele bater de frente com o piloto holandês de certa forma. No fim das contas, por conta de algum safety car, virtual safety car, ele não conseguiu fazer nada disso. E muitas pessoas têm falado que ele realmente conseguiria conquistar sua primeira vitória do ano de 2022 se não tivesse acontecido essas coisas. E muitos têm dito, inclusive, que a própria Red Bull é a grande responsável por tirar a vitória de Lewis Hamilton, mexendo os pauzinhos para que o piloto inglês não tivesse essa chance e, claro, Max Verstappen tivesse toda a vantagem para o lado dele. Vamos entender se isso é verdade? Será que isso faz sentido? Tem algum tipo de veracidade nesses fatos? Será mesmo que Hamilton iria bater Verstappen se algumas situações não acontecessem? É sobre isso que nós vamos falar agora, então já deixa o seu like aqui embaixo e também já se inscreva no canal, ativando o sininho para todas as notificações. Segundo o site racefans.net, a Mercedes tinha sim uma simulação onde, se não houvesse aquele virtual safety car de Yuki Tsunoda, no fim das contas o time alemão iria sim conseguir se sobrepor a Max Verstappen. E aí que começam algumas conspirações a respeito disso tudo. Yuki Tsunoda, para quem não sabe, é sim um piloto da AlphaTauri. A AlphaTauri, que é a equipe B da Red Bull. E segundo essas pessoas, o que aconteceu basicamente foi que houve uma ordem de cima para baixo, onde o pessoal da Red Bull acabou deixando claro que Yuki Tsunoda deveria de alguma forma gerar um safety car ou um virtual safety car, se ausentando da corrida, mas permitindo que Max Verstappen conseguisse fazer uma parada nos boxes sem perder as posições para Lewis Hamilton e George Russell naquele momento. Para quem não está entendendo bulhufas do que eu estou falando, é basicamente o seguinte: o pit stop, o tempo de pit stop médio ali no GP da Holanda de Fórmula 1, por ser um pit stop bem curto, os boxes bem curtos mesmo, no fim das contas chega a 18 segundos mais ou menos. Claro que isso aqui é uma média no fim das contas, mas é mais ou menos 18 segundos. Ou seja, o tempo gasto entre o piloto entrar no pit stop, trocar os pneus e sair do pit stop é mais ou menos 18 segundos. O tempo entre Lewis Hamilton e Max Verstappen até o momento ali da sua parada nos boxes era de mais ou menos 14 segundos. E o tempo entre George Russell e Verstappen era 17 segundos. Ou seja, se Max Verstappen tivesse que parar mais uma vez nos boxes, obviamente, se Yuki Tsunoda não tivesse gerado aquele virtual safety car, ele teria perdido mais ou menos 18 segundos, o que faria com que ele voltasse à pista atrás de George Russell e provavelmente utilizando pneus de compostos duros, que naquele momento estavam rendendo muito bem, mas que ainda assim não teriam a grande diferença que teve, por exemplo, colocando ali os pneus de compostos macios no fim das contas. E quando eu falo de macia é porque houve uma outra parada depois com a questão do Valtteri Bottas na pista e tudo mais, e que a gente ainda vai tocar nesse assunto nesse vídeo. Ou seja, como aconteceu o virtual safety car, os carros obviamente tiveram que reduzir a sua velocidade. E por isso o que acontece é que o tempo gasto no pit stop, a diferença entre o tempo gasto no pit stop e também o tempo na pista diminuiu, o que fez com que Max Verstappen tivesse a chance de colocar pneus duros, voltar para a pista à frente de Lewis Hamilton e também George Russell, o que gerou toda essa polêmica e essas teorias da conspiração, dizendo que na verdade Yuki Tsunoda havia sido obrigado a abandonar a corrida para permitir que Max Verstappen fizesse essa parada nos boxes e não perdesse as posições para os dois pilotos da Mercedes. Se tem fundamento isso tudo, eu diria que se tem lógica, realmente tem. Eu diria que lógica tem sim, faz sentido. A gente sabe que essas situações às vezes acontecem na Fórmula 1, vale lembrar aí da Renault lá em Singapura, né?
para garantir a vitória, ou pelo menos tentar garantir a vitória de Fernando Alonso. A gente sabe que essa situação aconteceu, mas eu diria que na verdade foi uma grande coincidência, né? A gente percebeu que Yuki Tsunoda acabou parando seu carro no meio da pista, dizendo que havia ali alguma roda solta no seu carro, retornou ao traçado, fez um pit stop e retornou de novo à pista, e só aí que ele foi parar o carro e vamos dizer assim, num grampo, né? Se ele não tivesse parado num grampo, por exemplo, o que aconteceria é que realmente iria sair ali um safety car normal, o que daria, de certa forma, a Max Verstappen um certo prejuízo, certo? Porque teria que juntar todo o grid, apesar de que ele iria conseguir fazer ali a sua parada nos boxes, o grid iria juntar completamente, o que não seria tão bacana assim para Verstappen, que poderia sofrer realmente com Lewis Hamilton e Russell. Imagina se os dois pilotos também acabassem trocando naquele momento os pneus para pneus médios e Verstappen com pneus duros, que eram praticamente obrigatórios para ele naquela situação, que tinha um carro que consumia muito mais esses compostos. Não faria tanto sentido. O que eu quero dizer é que se isso tudo fosse premeditado, fosse algo estrategicamente colocado para garantir a vitória de Verstappen, eu acho que no fim das contas ele iria sair muito mais no prejuízo. Se houvesse um safety car real naquele momento, Verstappen poderia sim trocar os pneus, mas Hamilton e Russell também poderiam trocar seus pneus e voltar aos pneus médios, porque eles consumiam menos esses compostos, e com isso provavelmente a velocidade, ali, o tempo de volta seria superior ao do piloto holandês, como a gente viu depois. A gente viu, mesmo com o Verstappen com os pneus mais duros e Lewis Hamilton com os pneus médios, ele conseguia ter ritmos muito melhores do que o do piloto holandês. Agora, muitas pessoas também falam que a FIA realmente manipulou as situações para permitir que o Verstappen tivesse algum tipo de vantagem ou algo nesse sentido. Essa situação eu acho bem improvável. Claro que se não acontecesse aquele safety car ali de Valtteri Bottas, por exemplo, é bem provável que Verstappen não teria a vantagem que ele teve ao final da prova, até porque Lewis Hamilton estava se aproximando do piloto holandês de forma gradativa. Mas ainda assim, eu acho que a vitória estaria basicamente garantida. É bem provável que se Verstappen não tivesse aproveitado o virtual safety car e trocado seus pneus, Lewis Hamilton realmente estaria ali em primeiro lugar e haveria algum tipo de batalha. Mas mesmo nessas situações, eu acredito que de certa forma, Hamilton não teria condições de vencer a prova, justamente porque os seus pneus não estariam nas mesmas condições dos pneus de Max Verstappen. E vale lembrar que mesmo se ele parasse nos boxes a 14 segundos de Lewis Hamilton, que era a diferença entre ele e o piloto inglês no momento do virtual safety car, ele voltaria 4 segundos atrás de Hamilton apenas. Claro que teria que ultrapassar George Russell naquela situação, mas não demoraria muito para ultrapassar o novato da Mercedes. Acho que é bem provável que no fim das contas Hamilton de qualquer forma não conseguiria vencer aquela corrida. Terminaria ali mais ou menos na segunda posição, até porque quando Verstappen trocasse para pneus mais duros, ele teria um ritmo completamente alucinado nesse GP. Mas de qualquer forma, já comenta aqui embaixo, você acha mesmo que algo nesse sentido aconteceu? Ou aconteceu uma ajudinha da FIA com relação a Verstappen? Muita gente fala sobre isso, como eu já disse, eu não acredito nessa situação. Mas já comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso, se Verstappen foi ou não ajudado, se você acredita que Hamilton iria ou não vencer esse GP em outras condições, já comenta aqui. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, o seu like é muito importante e a sua inscrição nesse botão aqui no meio da tela também é importante demais. E claro, assista esses dois vídeos que estão aqui na sua tela e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!